Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, temos um convidado que devora livros, desdobra-se em 1001 atividades, do futebol à natação, passando pelo xadrez e, como se não bastasse, ainda arranja tempo para participar em conferências. Tudo isto com apenas 12 anos. Bem-vindo, meu querido Francisco Borges. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. Acabaste de vir da escola. Sim. Como é que foi o teu dia hoje? Foi bom, tive algumas matérias um bocadinho chatas. Depois na nossa escola temos leitura. Então estamos a ler agora em português em leituras Minas de Salomão, de Raider Haggard, adaptado por Essa de Queiroz. E já estamos perto de terminar o livro. Olha, eu disse alguma coisa errada quando te apresentei? Não. Estava tudo certo? Certo. Portanto, tu devoras livros, é mesmo verdade? Sim. Quantos livros é que já leste este ano, sabes? Este ano já perdi a conta. Costumo ler 10 por semana, só que depois, como parti o pé, comecei quase a ler 10 por dia. Como assim? 10 livros por dia? Porque como eu tinha de estar na cama, lia, não parava. Depois tive de fazer uma pausa para os estudos. Então tu és uma criança que não está viciado no telemóvel? Não tenho telemóvel. Tu não tens telemóvel? Não. Quem é que impôs essa regra? A minha mãe. A tua super mãe. E queres-nos falar um pouco da tua mãe? Sim. Diz-nos lá, conta-nos como é que é a tua mãe. A minha mãe é uma pessoa que tem muita paciência, porque às vezes, a maioria das vezes, chatei-lhe um bocado. Como é que a chateias? A dormir, eu tenho sempre um bocado para dormir e depois, como acordo muito cedo, acabo sempre por ficar lá a molengar e a minha mãe está sempre a dizer despacha-te. Mas isso é porque também tens de acordar muito cedo. Sim. Hoje estavas a contar-nos, antes de começarmos aqui a gravar, que acordaste às 6 da manhã. 6. É sempre assim o teu dia? Sim. Porque fazes muita coisa, é por isso ou a escola começa cedo? Porque a escola começa às 18h25. E há uma característica na vossa família, que é tu acompanhares muito a tua mãe numa série de atividades. Até votar foste com a tua mãe, verdade? Sim, é todos os anos. Pois, agora tem sido todos os anos, é verdade. É mesmo verdade. Portanto, tu vais com a tua mãe e ficas à espera que a tua mãe vote? É isso? Fico sentado numa cadeirinha, depois a minha mãe vai lá, vota e depois voltamos para casa. E estavas aqui a partilhar connosco, agora como estiveste de estar deitado durante muito tempo, conseguiste ler muito mais do que é habitual. Porquê é que estiveste assim a recuperar? Ouvi dizer que mete futebol, será isso? Foi na escola em que mandaram-me um carrinho e eu a cair, como aquilo era um campo de futebol, era mais um sítio com borracha, eu bati numa rampinha de borracha e parti o pé, a tíbia e o prónio. Sabes onde é que é a tíbia e o prónio? Georgina, olha, eu preciso que me expliques. É um dos ossos em que liga do pé ao joelho. Exato. E tiveste ter gesso e essas coisas todas? Sim. E os teus colegas escreveram no gesso? Sim. E guardaste?
Não, foi para o lixo. Olha, quando eu era pequena era um sonho que eu tinha, esse. Era? A sério? Por causa dos nomes. Achava que aquilo era muito cool. Epá, É que a médica cortou com uma tesoura gigante e depois pôs no lixo junto com os outros. Não te perguntou se querias guardar para recordação. E tu querias? Não sei. E estás muito aborrecido de ter que parar o futebol. Sim, é um bocado chato. E destas atividades todas, entre o xadrez, o ler, o ir à escola, qual é que te apaixona mais? O ler e futebol. O ler e futebol, uau. Olha, de onde é que vem essa vontade de ler e essa paixão? É desde pequenino mesmo? Sim. A minha mãe levava-me à biblioteca e líamos livros e eu comecei a gostar. Portanto, tu vais à biblioteca mesmo Sim. e vais lá buscar os livros que tu costumas ler? Ou alguns tu depois Não, vais comprar? eu vou- Como é que é? Há alguns em que não há mesmo na biblioteca, tenho de comprar. Mas depois tenho de ir ler livros novos na biblioteca e também há novos livros. Então aproveito. Olha, e nós estamos aqui a conversar e tu tens um livro ao pé de ti, que é um livro em crioulo. Sim, Crioulo cabo-verdiano, portanto a língua cabo-verdiana. Já começaste a ler? sim. E como é que este livro te chegou? Veio de Cabo Verde? Sim, como o meu avô sabia que eu gostava de ler e como está em Cabo Verde, decidiu mandar-me o livro. E é sobre o quê? É sobre momentos da vida, fala sobre as mulheres, fala sobre... O que é que diz sobre as mulheres? Estou muito curiosa. É como são importantes, que o tipo de mulheres é... Há mulheres que têm... Há mulheres trabalhadoras, há mulheres desejosas e ele fala de muitas coisas sobre isso. E já percebi que a tua mãe é uma mulher muito trabalhadora. E no meio disso tudo ainda tem muita paciência, que foi o que tu disseste há pouco. Que outra qualidade é que a tua mãe tem que te enche assim o coração? Estar em todo lado para as minhas atividades. Acompanhar-te. Ela está sempre em todas as tuas atividades? Sim, no futebol, quando há jogos, no xadrez, para me levar. Está-te sempre a acompanhar e a apoiar. Sim. Parece-me aqui uma mãe que está sempre a apoiar-te em todas as tuas paixões. Diz-me uma coisa, tu tens 12 anos, vais fazer 13 daqui a poucos meses. O que é a melhor parte para ti de ser criança? Fazer anos. A sério? Estás com pressa de chegar à idade adulta? Não. Gosto de celebrar um aniversário. Mas porquê? Estás à espera de prendas? O que é que isso significa? Por um lado significa que estou um ano mais velho e por outro acho que pelo outro é também um bocado pelos presentes. Bem me pareceu. E também posso estar com os amigos nos fins de semana. Olha, e costumas pedir presentes à tua mãe? Ou aos adultos, assim, aos teus avós? Não. Portanto, eles oferecem-te o que eles escolhem. Sim, e os meus amigos também, quando é aniversário. Mas imagino que te ofereçam muitos livros, ou não? Sim. Pois. Olha, qual é que foi o último livro que tu leste, assim, que ficaste assim mesmo, quero mais disto? Qual é que foi? Foi... O livro o mais recente que eu li é este e o Coelho versus Macaco, que é um livro do Jamie Bert, acho que é desse autor, e é muito engraçado, porque depois está o coelho e o macaco sempre às brigas. E alguém ganha? No final? Eu agora só li um e até agora eles estão um bocado na luta. É uma coleção? Sim. É uma coleção. Olha, e eu perguntei-te o que é para ti ser criança, mas o que é que tu achas que os adultos deviam aprender sobre as crianças? Ou o que é que deveriam prestar mais atenção? Algumas vezes as crianças têm um bocado de
pensam muitas coisas ao mesmo tempo. E também é por causa dos sentimentos. É que algumas vezes as crianças pensam que os adultos não compreendem bem as crianças. Porque, imagina, a pessoa está sempre habituada a ter mais notas. De repente tem uma nota boa, mas não é assim muito boa. De 0 a 20, 13. Ok. E o pai ou a mãe dessa criança quer muito, muito, muito mais. E depois começa a criticar com ele porque ele tem mais notas. Mas não sabe que para ele, por dentro, é até uma boa nota. Porque está-se para ver que ele está a evoluir. E que se esforçou, não é? Sim. Para conseguir aquela nota. Eu estou aqui a supor que as tuas notas são um grande reflexo do teu esforço. E que muito provavelmente são notas boas. Ou estou a assumir erradamente? As minhas notas são boas. Como é de 0 a 20, nunca costumo ter negativas. Pronto. E é um resultado do teu esforço. E sentes-te feliz na escola? Sinto, estou com os meus amigos a divertir-me, tenho recreio. Tens lanches também? Agora eu já não dou lanche, é do quarto até ao quarto. Ok. E achas que os intervalos deveriam ser assim de mais longos para dar mais tempo para vocês brincar? Achas que quem tem 12 anos ainda precisa de brincar bastante? Acho que até terminar a fase de crianças, acho que devíamos brincar. E também acho que os intervalos que eu tenho até são bons. Ai, achas? Sim? E são de quanto tempo, mais ou menos? Eu tenho, de hora em hora, de aula em aula, tenho um intervalo de 5 minutos em cada aula. Depois, ao fim dos 2 tempos, tenho de 20 minutos. Depois tenho mais 3 tempos e depois é 1h10, que é de almoço. E por fim, é até terminar as aulas, às 3h45. Olha, e tu estavas a dizer, Francisco, gostas muito de festejar o teu aniversário. Também gostas de festejar o Dia da Criança? Sim. Como é que festejas? Fico a ler na cama e ao mesmo tempo a festejar. Mas fazes alguma coisa especial além de ler? Juntas-te com amigos assim em brincadeiras, mesmo a pensar no Dia da Criança? Ou acaba por ser um dia como outro qualquer? Acaba por ser um dia especial porque eu vou com a minha mãe para o parque, que é para jogarmos futebol e também ler um bocado lá ao ar livre. Olha, e achas que as crianças têm direitos? Acho um bocado, mas também não é para ter muitos, porque senão acaba por... Como é que eu vou dizer? Acho que as crianças vão começar a abusar um bocado dos direitos. Achas que as crianças abusam? Podem abusar? Podem. Mas achas que têm mais... Tu quando pensas no teu dia-a-dia, tu achas que tens mais direitos ou mais deveres? Tenho mais deveres, a escola, as aulas. E o que é que será um direito para ti? Na escola, as pessoas também deixarem-nos ter um bocado de ideias, porque depois, como é sempre a mesma coisa, as pessoas estão sempre habituadas. E depois a aula acaba por tornar-se um bocado chata. Queres mais tempo de fala? Queres partilhar mais aquilo que te vai na mente e no coração? Achas que era importante reservar esse tempo durante a aula? Sim. Participar é um direito. Participar é um direito, exatamente. E porquê que achas que é importante celebrar o Dia da Criança? Também acho que devia ser um bocado direto para as crianças. E também é um dia que toda a gente para pensar o quê? É o Dia da Criança, mas para pensar o quê exatamente? O que é que tu achas? A pensarem que a idade das crianças e da adolescência, mais uns anos, está prestes a acabar. Então é um dia especial mesmo para celebrar mais um dia enquanto criança. E se calhar para preservarmos essa alegria natural das crianças, não é? E essa vontade, e de levarmos a vida assim também com mais leveza, brincarmos, lembrarmos que até os adultos devem estar sempre a brincar, como tu estavas a referir sobre o que estavas a dizer sobre a tua mãe,
que ela também brinca contigo, apoia-te, reserva tempo para estar nas tuas atividades. Se calhar também é um bom lembrete para todos os pais. Digo eu. Olha, Francisco, eu sei que tu costumas ir muitas vezes com a tua mãe para o trabalho. Ou pelo menos já foste algumas vezes. Sim. O que é que a tua mãe faz? Conta-nos. Qual é que é a profissão da tua mãe? A profissão da minha mãe é advogada e fico no escritório da minha mãe enquanto ela está a trabalhar. Leio alguns livros, depois vou beber água. E já foste a depois... tribunal? Já. Ai, que experiência! Conta-nos. Só que não fiquei bem lá dentro. Ok. Aquilo é uma sala grande e depois tem várias salas. Depois há uma sala que é para os advogados e eu fico lá na sala enquanto a minha mãe está no tribunal, dentro da sala do tribunal. Ficas no lugar do advogado, então. Na mesinha, sim. E imaginas-te a ser advogado também? Até foi uma ideia, mas eu acho que ainda não decidi. Ainda não pensaste naquilo que queres ser assim quando fores mais crescido? Sim. Não pensaste? Acho que ainda tenho um bom tempo. Concordo contigo. Eu também. Não sentes pressa nisso? Uhum. Não sentes? Ainda bem. Olha, como é que tu escolhes os livros que vais ler? É pela capa? É pela imagem? É pelo título? Como é que faz essa escolha? Eu leio um bocadinho o livro e se o primeiro capítulo, se eu gostar, peço à minha mãe para levar na biblioteca e depois levo. E se eu não gostar, fica mais uns dias lá na prateleira. Olha, por acaso tenho curiosidade sobre como é que se faz essa seleção, como é que se vai? Tu vais todas as semanas à biblioteca, tens um dia e depois quanto tempo é que tu tens para ler os livros? Porque não é muito habitual encontrar crianças da tua idade na biblioteca, ou é? Tu encontras os teus colegas lá? Alguns? Os meus colegas não. Mas a maioria das crianças de idades de 9, 8 costumam ir lá muitas vezes. Mas qual é que é a tua rotina? Tu tens um dia para ir à biblioteca todas as semanas? Depende mesmo do meu horário. Porque se eu não tiver tempo, vamos ter de adiar para a semana seguinte. Portanto, vais gerindo as tuas idas à biblioteca, mas elas fazem parte sempre da tua vida. Sim. Todos os meses estás na biblioteca. Isso aí não há dúvidas. Sim. Olha, e há momentos em que não tens vontade de ler? Ou isso raramente acontece? Algumas vezes quando eu estou com muito sono, acabo por dormir. Uhum. Depois, quando não estou naqueles dias em que estou menos feliz do que o habitual também. Mas aí é a parte que eu costumo ler mais. Mas há alguns dias em que estou mesmo zangado e acabo por não ler. E o que é que te faz ficar zangado? Algumas coisas que possam ser relativamente injustas. E o que é uma coisa injusta? É na escola estamos a portar bem e só por não ter um sumário de um caderno ir para a rua. Sentes isso como uma grande injustiça? Já aconteceu contigo? Já. Realmente. Não tinhas o sumário e o professor mandou-te para a rua? Era aula de substituição e a professora entrou. E depois um amigo meu não tinha um sumário e ela pediu. E eu disse que sim, eu acho que tinha. Depois, quando eu digo à professora, desculpe professora, não tenho, ela manda-me para a rua por não ter um sumário. E quando isso aconteceu, apeteceu-te reclamar? Sim. E reclamaste? Não. Porquê? Tiveste medo? Não, é porque é um bocado de má educação responder para os adultos. E também teve que a professora estava um bocado zangada. Ai. Olha, então e como é que se resolve essas situações? Porque depois a pessoa fica com aquela sensação de injustiça, queria ter dito uma coisa, não conseguiu dizer e depois, para onde é que vai esse sentimento? O que é que se faz com isso? Algumas vezes costumo falar com o meu diretor de turma sobre isso e depois a pessoa pode falar com outra professora. Ou às vezes também guardo. Guardas para ti?
E onde é que isso fica depois? Para onde é que vão essas coisas que nós guardamos? Para um sítio misterioso que eu não sei. Ai, que resposta maravilhosa! Olha, mas eu agora estou a pensar nesse sítio maravilhoso. Olha, que eu também tenho coisas guardadas nesse sítio maravilhoso. E será que elas voltam em alguns momentos? Nós achamos que aquilo está bem guardado, mas e depois, quando menos esperamos, ficamos zangados, ficamos tristes, e se calhar é porque essas coisas não podem ficar guardadas. Às vezes. Achas que isso acontece? Como precisa de dias para tudo, então deve haver. Já estamos aqui até aquelas conversas de pessoas crescidas, né? Para onde é que vão? Mais ou menos, porque os sentimentos e as emoções são para todas as idades, não é? Sim. E eu estava a perguntar para onde é que vão as coisas, porque eu mesmo, não é? Já com a idade que tenho assim uns aninhos a mais do que tu, muitas das vezes não sei o que é que faço, as coisas que guardo. E eu, enfim, como tu és mais novo, mas lês muito, pensei que tu pudesses ter assim alguma solução que já encontraste num livro e que pudesses aqui partilhar connosco. É o livro que vais escrever. Provavelmente. Provavelmente. O lugar misterioso. Olha, já temos título, já viste, Francisco, como é que as coisas acontecem. Mas ele disse provavelmente vai escrever um livro. Não, porque era exatamente isso. Porque quando nós nos conhecemos, eu lembro perfeitamente, tu disseste-me que já tinhas uma história escrita. Lembras-te disso? Sim, já tinha. Mas depois aquilo começou com um bocado de falta de imaginação, então acabei por perder um bocado. E também aquilo era uma imitação barata dos 5, por isso. Era uma imitação barata. Epá, mas podes... Mas olha, era os 5, só que sem o cão. Como assim? Então, era eu com mais 3 amigos meus, só que em vez de ter o Tim, que era o cão, não havia. Então eram 4. Não eram, pronto, eram 5 menos 1. Sim. Seria isso. Mas qual é que era a história? Lembra-me que a minha memória já não está assim muito boa. Em que eles conheciam-se na escola e depois de repente começaram a ter um monte de aventuras em vários sítios. Que viajavam. Sim. Olha, e vamos lá voltar a palavra que utilizaste. Aventura. Que aventuras é que... Sim, que aventuras no plural é que tu sonhas ter? Costumo ter quando estou a dormir. E qual é a aventura? Eu já sonhei num sítio onde eu entrei num portal e depois andei num mundo, só que acho que as pessoas tinham desaparecido e estavam uma espécie de materiais escolares, só que formas vivas. Epá, mas que sonho! Portal, sonho, formas vivas. Olha, tens aqui mais uma série de temáticas para escrever um outro livro. Portanto, ou pelo só precisas menos... de sonhar, não é? Só precisas de sonhar e tens as ideias histórias. vêm. É isso? Sim. E por falar em sonhos, tu estiveste com 2 ídolos teus, que eu vi assim umas fotos, futebolistas. Quem foram? Foi o Ricardo Quaresma e o Nani. Gostas muito deles? Sim. E quem é que são outros teus ídolos assim que tu gostas muito? Tenho ídolos de guarda-redes. Porque é a posição a que tu jogas. Sim. E também o Cristiano Ronaldo, que eu acho que é para a maioria das pessoas. Claro. Olha, e como é que conheceste o Nani e o Ricardo Quaresma? Eu estava a ter um jogo de futebol e foi contra o Sporting e nós acabámos por encontrá-los lá. Eles estavam a assistir ao jogo. Porque o filho deles joga lá. Pois é. Então eram teus adversários os filhos, é isso? Sim. E que guarda-redes? Estavas a dizer que tens ídolos, tens como ídolos guarda-redes. Existe assim algum que tu digas, pá, que grande jogador, eu quero muito ser como esta pessoa, ou ter assim parecido, vá, porque como o Francisco não há mais nenhum. Exatamente. O guarda-redes do Benfica, por exemplo. O Rubinho ou o Samuel? Os dois, yeah. Olha, agora fizeste a Paula Estou muito mesmo muito feliz. Francisco.
Olha, e diz-me uma coisa, Francisco. Nós estamos aqui a fazer-te uma série de perguntas, mas o que é que tu queres falar? E que nós não estamos aí por esse caminho. O que é que gostarias de partilhar neste podcast? Uma pergunta muito vaga, se calhar a minha. Ou então, o que é que achas que as crianças, ou melhor, sim, as crianças primeiro e depois os adultos que nos estão a ouvir precisam de saber? Ou que não estão a prestar atenção, que ainda não descobriram. Uma coisa que tu tenhas aprendido e que tu digas, olha, isto é mesmo importante e eu gostava que mais pessoas soubessem isto. A coisa importante é que a etapa das crianças é a melhor etapa. Ser criança é a melhor coisa do mundo. O que é que há de melhor em ser criança? É o brincar? É um bocado de sem ser a escola, um bocado de desvio às responsabilidades. Olha, tu fazes tanta coisa, como assim? Tu não sentes que tens muitas responsabilidades? Não, é que a maioria das coisas são atividades extracurriculares, então acabo-me sempre por divertir, porque estou com amigos, São prazerosas. família. E por falar nisso, como é que tu foste parar a conferências no meio de adultos? Portanto, estavam ali uma série de pessoas a discutir assim assuntos daqueles sérios e tu também estavas ali no meio das pessoas a partilhar a tua história, não é? Como devorador de livros. Sim, foi por causa da minha página, em que depois eles viram e depois convidaram. Uma página que tu tens no Facebook e também no Instagram. Sim, E o que é que tu partilhas nessa página? partilho as minhas atividades, futebol, xadrez, kickboxing e também o meu gosto pela leitura, que é para crianças da minha idade começarem também a ter gosto por ler. Se calhar a tua mãe tem que dar umas dicas assim a outras mães e pais, que eu acho que a tua mãe tem assim uma fórmula muito, muito especial. Muito especial, porque ela começou a incutir isso em ti desde muito, muito jovem, ao ler-te as histórias, aquilo que estavas a partilhar no início. E temos a tua mãe aqui no estúdio connosco. Eu sei que o Francisco, que tu lês muito, tu utilizaste agora uma palavra incutir. Tu sabes o que é incutir? Paula Candoso. Não, mas é verdade. Pois é. Porque vou-te dizer como é que eu fui aprendendo Sim. palavras. Eu quando tinha a tua idade, eu colecionava palavras. Há maluqueiras para tudo. A minha coleção era esta. Pronto. Colecionava palavras, então. Ia ao dicionário, sabia uma, e depois ia ao dicionário para aprender sinónimos. E depois começava a registar. E às vezes, e ainda hoje acontece, portanto, todos os dias, há uma possibilidade de nós aprendermos palavras novas. Sem dúvida. Só que o que é que acontece? Nós, quando começamos a crescer, começamos a ter vergonha de dizer que não sabemos. Isto acontece muito com os adultos. Tu costumas fazer muitas perguntas, és muito curioso? Em algumas matérias, sim. Tipo o quê? História, geografia, religião. E quais é que são aquelas? Nós, quando começamos, falaste logo em algumas matérias chatas. O que é chato na escola? O que é que tu não gostas mesmo nada? Já estás a colocar o Francisco aqui numa posição para depois a escola e os colegas... Já está quase a acabar, não está? Está mesmo. Está quase a acabar. Sim. É quando os professores estão ali no quadro só a passar Ok. e depois nunca acabam por terminar. E depois chegam lá no fim da aula e dizem assim: passamos o resto para a próxima. Nós perguntamos: mas ainda não terminou? Olha, pois, eu agora estava a pensar nisso. Será que é a matéria que é chata ou a forma como o professor dá a aula é que é chata? A maioria das vezes costuma ser. Algumas matérias são. Não têm cura, né? Mas há outras que depende mesmo dos professores. A questão da português. participação, não é? A questão Sim. da participação que falámos há bocadinho, que vocês querem participar e ter uma voz ativa em todo o vosso processo de aprendizagem. Mas olha, Jorge não utilizou aquela palavra e não vamos esquecer do incutir, que é esta coisa que a tua mãe desde muito cedo fez com que tu criasses este gosto com a leitura. Porque a tua mãe começou-te a ler histórias. A incentivar. Easy. Olha, Estás a ver? Olha, estás a ver? Sabes? Porque às vezes nós conhecemos palavras, é fantástico por causa disto, não é? Exato. A comunicação é mesmo esta dança, não é? Esta ginástica que nós muitas vezes fazemos
para irmos dizendo, agora diz uma palavra, agora digo outra e depois de repente, afinal é isso que estás a dizer. Achas que é muito difícil nós entendermos hoje em dia, quando estamos a conversar uns com os outros? Depende de falarem de imagina. Há jogos em que as pessoas, agora já estou a aprender com os jogos, depois falam de jogos e depois há pessoas que não jogam esses jogos e que leem um bocado, acabam por não entender as palavras que eles estão a utilizar naquele momento. Como é que achas que de onde é que vêm as discussões? Vem quando duas pessoas não acabam por entender-se e depois acabam por reclamar umas com as outras. Será que é por não entenderem as palavras que estão a dizer? Por darem sentidos diferentes? Algumas vezes. Olha, Francisco, nós estamos a terminar esta conversa, mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu estava muito nervosa no início da nossa conversa. Disse, mas como é que eu vou conversar? E olha que eu trabalho na área de educação, já fui educadora de infância, já trabalhei com várias crianças da tua idade e mais velhos, mas eu fico sempre muito, muito nervosa. Tanto que a Paula tocou aqui num assunto. Eu utilizei a palavra incutir. Também tu estás aqui, tens 12 anos, mas para mim parece que tens 100. Que tens assim uma sabedoria. Estás muito bem conservado, não é? Podes crer. Tu tens assim uma sabedoria. Então eu estava nervosa. Eu disse, como é que vamos conduzir esta conversa com o Francisco? Olha, e foi uma delícia mesmo. Olha, porque não é fácil. Nada. Vou tentar explicar o lugar do qual eu falo. Nós, habitualmente, quando estamos a conversar, não é? Utilizamos determinadas palavras e já estamos tão habituadas a utilizar essas palavras que já nem pensamos no que é que elas significam. E que, se calhar, são palavras que outras pessoas não entendem. Por isso é que eu estava a perguntar-te de onde é que vêm as discussões, porque hoje, como adulta, eu vejo que as pessoas mais crescidas têm muita dificuldade em se entenderem. Discutem muito. Às vezes em assuntos em que estão a dizer a mesma coisa, porque muitas das vezes não estão a ouvir, e outras das vezes porque a pessoa diz uma palavra com um determinado sentido e a pessoa percebe outra coisa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim. Já te aconteceu? Algumas vezes. Mas dá para perceber quando isso acontece? Dá. E o que é que se faz quando isso acontece? Parar o mais cedo possível. Ou parar também. São as duas opções boas. Sim, que sabedoria. E pedir desculpa às vezes? Uhum. É difícil pedir desculpa. Algumas vezes há discussões por a maneira com que se pede desculpa. Verdade. Como assim? Houve um amigo meu e a professora desentenderam-se pela forma com que o amigo meu disse desculpa. Porque o teu amigo disse assim a despachar. Sim. Desculpa. Sim. Ok, foi obrigado, sentiu-se obrigado a dizer desculpa. Olha, e se pudesses deixar uma mensagem para todas as crianças que escutarem este episódio, que mensagem seria? Leem muitos livros. Ou algo que não quisesse, algo que quisesse que as crianças se lembrassem sempre, ou que não esquecessem. Que as crianças são as melhores também. E é isso. Olha, e eu tenho só mais uma pergunta final. Tu falaste de justiça, tens uma mãe que é advogada. O mundo tem algumas injustiças, o mundo em que nós vivemos. O que é que tu achas que nós precisamos para que tenha menos, para que o mundo seja melhor para todos nós? Assim, se tivesse assim uma fórmula mágica, qual é que seria a palavra ou o comportamento, alguma coisa? Tu digas, olha, o mundo precisa mais disto para ser melhor. O que é que será? Precisa de mais paciência. É isso mesmo. E pronto, e assim terminamos o episódio de hoje com o fantástico Francisco. Francisco, obrigada. Muito, muito obrigada por toda essa sabedoria. Com 12 anos.
Obrigado. Olha, foi como um teste responder estas perguntas? Não. Então como é que foi? Foi dizer o que vocês me perguntavam. Não foi difícil, não foi assim. Às vezes já ficamos assim nervosos. Não estavas nervoso. Ainda bem, eu notei logo que não estavas. Eu é que estava. Estávamos as duas. Não é todos os dias que se conversa com um devorador de livros. Eu sinto que não tenho livros suficientes lidos para conversar contigo. Olha, obrigada, Francisco. Olha, e que recuperes o mais rapidamente possível dessa tua lesão para começares ou para recomeçares a tua atividade desportiva como tu gostas, assim a 100%. Exato. Obrigado. Olha, continuas a ler, a crescer e a inspirar quem te rodeia. E antes de terminarmos, deixamos uma mensagem importante. No Expresso, acredita-se que a literacia mediática é uma ferramenta essencial para formar cidadãos mais informados e preparados para enfrentar a desinformação. Por isso, existem projetos como o Expressinho e o SICA Explica-me, que ajudam a construir uma sociedade mais esclarecida e resistente à manipulação. Nesta semana, dedicada ao Dia Mundial da Criança, o convite é para todas as pessoas, crianças, jovens e adultos. Explorem estes projetos e vejam como os meios de comunicação social podem ser uma ponte para o conhecimento, a ética e a valorização da diversidade. Porque esta missão precisa de todas e todos e de cada uma e cada um de nós. Até ao próximo episódio do Tal Podcast e lembrem-se, as crianças não são apenas o futuro, são também o presente. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Tomás Almeida e capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.